Senhor presidente, nobres colegas deputados, venho fazer aqui alguns esclarecimentos importantes sobre a Frente Parlamentar em Defesa do Direito das Pessoas Idosas. Ontem nós tivemos aqui no plenarinho mais uma reunião da Frente Parlamentar, onde tivemos uma pauta, uma delas de avaliação. Avaliamos o Junho Prata, que foi uma ação onde conseguimos a parceria de várias instituições e fizemos mais de 21 ações aqui em Campo Grande, na Assembleia Legislativa e em vários municípios. Além das ações da Frente Parlamentar, os 79 municípios do Mato Grosso do Sul, de uma forma ou de outra, fizeram alguma ação, ou colocaram um lacinho nos servidores da prefeitura, ou a Câmara Municipal fez dentro das frentes municipais, que são mais de 30 frentes municipais em defesa do direito da pessoa idosa, e o coordenador usou a tribuna para falar da importância do envelhecimento ativo, para falar da preocupação que os vereadores têm e que a Assembleia tem diante de dar dignidade à pessoa idosa. Então, diante de todos esses relatos, tivemos a participação de várias entidades que se manifestaram, e hoje a Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa são quase 40 instituições que têm feito esse trabalho contínuo de discutir ações e encaminhamentos para proteger a pessoa idosa. O deputado Herculano disse aqui, deputado, como o idoso tem sofrido violência, a depressão em relação ao idoso, e isso precisa ser discutido e encarado como uma ação governamental. Nós, ao longo dessas discussões, como fazer ações? Nós precisamos de investimentos para fazer ações governamentais. E conseguimos a sensibilização do governo do Estado, onde foi criado o Fundo Estadual do Idoso. Uma luta de mais de 20 anos, onde o governo criou o Fundo do Idoso, e agora nós estamos fazendo um trabalho para poder esse fundo ter recursos financeiros para poder investir em projetos, em ações, em debates, em esclarecimentos, em instituições de longa permanência ao idoso. E ontem nós discutimos algumas estratégias que já estão sendo utilizadas no estado de São Paulo, como, por exemplo, todas as empresas que prestam serviços ao Estado, têm, dentro da sua atribuição, colocar recursos para o Fundo Estadual do Idoso. Ações como, por exemplo, podem acontecer dentro dos municípios, onde o prefeito pode, junto com os sindicatos dos servidores, dentro do imposto de renda, esses servidores destacar que o seu imposto de renda, ele quer fazer uma doação para o Fundo Municipal do Idoso, e aí discutir também com os servidores estaduais, para que os servidores estaduais possam destacar que no seu imposto de renda, colocar dentro do Fundo Estadual do Idoso. No estado de São Paulo, são milhões e milhões de reais que são arrecadados com ações como esta.
que nós estamos discutindo e tivemos a participação do Conselho Estadual do Idoso do Mato Grosso do Sul, que está propondo apresentar uma cartilha a todos os escritórios de contabilidade do Mato Grosso do Sul, também ao Conselho Estadual de Contabilidade, porque as pessoas que trabalham nessa área, eles acabam orientando as pessoas em relação ao seu imposto de renda. E ele, tendo esse esclarecimento, ele pode, então, apresentar ao seu cliente para fazer essa doação ao Fundo Estadual do Idoso, para que nós possamos ter recursos e implantar estratégias como, por exemplo, um formato do centro-dia que nós estamos discutindo na frente parlamentar, transformar todos os conviveres de Mato Grosso do Sul e praticamente todos os municípios do Mato Grosso do Sul têm centros de convivência. Transformar esse centro de convivência num centro-dia, onde aquelas pessoas que estão muitas vezes lá no fundo da sua casa, um filho fez uma edícula, muitas vezes o idoso está solitário na sua casa, muitas vezes ele sofre de depressão e não quer sair de casa. Esse idoso poderá ficar dentro de um centro, onde tem atividades, onde tenha discussões, palestras, onde tenha o convívio. E nós já temos o mais difícil, são a estrutura. São conviveres que têm estrutura de jogos, estrutura de salão para terem danças de salão, estrutura de quadras. Existem conviveres são praticamente um grande complexo poliesportivo. E transformar essas entidades num centro-dia, onde o idoso possa ir pela manhã, ficar o dia todo e sair à tarde, ou o filho vai buscar, ou ele vai sozinho, principalmente em municípios pequenos, é um avanço gigante na qualidade de vida da pessoa idosa. É isso que nós estamos discutindo na frente parlamentar. E agora, nós discutimos também ontem um projeto de lei da nossa autoria que criou a Semana Estadual do Idoso. Essa semana, diferente do Junho Prata, o Junho Prata nós discutimos a violência contra o idoso, onde tivemos aqui um seminário com participação do Conselho Estadual, do Conselho Nacional do Idoso, que reconheceu lá em Brasília, que esse mês do Junho Prata foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes avanços nacionais. Teve esse reconhecimento fruto de um trabalho de várias entidades. Nós somos em quase 40 entidades que temos conseguido avanços gigantes. Agora, no dia 25 de setembro, iniciamos a Semana Estadual do Idoso. A Semana Estadual do Idoso, que começa dia 25 com uma agenda no Asilo São João Bosco, e todos aqui os deputados da frente parlamentar estão convidados, onde vai ter várias apresentações, onde acontecerá debates, onde vai ter ações sociais para os idosos. Então, nós passaremos o dia fazendo ações, debates e convocamos as 32 frentes parlamentares municipais
no Mato Grosso do Sul, em todas as câmaras que criaram as frentes municipais em defesa do direito da pessoa idosa. Junto com a Soma Sul, com o Coegemas, que tem uma cadeira e que se prontificou em fazer esse chamado e pedir para que todos os prefeitos do Mato Grosso do Sul possam também entrar dentro dessa discussão e fazermos um grande lançamento simultâneo no dia 25, às 8 horas da manhã. As 32 frentes parlamentares, fazer alguma ação nas câmaras, um café da manhã, em instituições, o prefeito convidar os servidores, falar sobre a importância de se comemorar avanços importantes para a comunidade idosa. Avanço como estamos discutindo questões da habitação. Mato Grosso do Sul ainda é um estado jovem. Depois de 2030, nós começaremos a entrar dentro de uma outra fase do nosso estado, que é onde nós vamos ter mais de 14% da nossa população será idosa. E com essa população, nós temos que ir preparando esse caminho para receber esses idosos com ações, com projetos que possam atender essa nova necessidade. Como Nova Andradina, que criou agora um primeiro conjunto habitacional para idoso. Nova Andradina que sai na frente, e Campo Grande também tem discutido e apresentado essa solução, e conversava com a secretária de habitação de Nova Andradina, e ela dizia: Renato, como melhorou a vida dessa comunidade idosa. Hoje, eles já se organizaram, hoje eles se encontram para jogar baralho, para ir num centro de convivência, criou uma grande amizade em pouco tempo. São 20 casas, mas que serve como modelo para outros municípios e que eles possam, e aí nós estamos fazendo esse debate e apresentando essas alternativas para criar os centros de convivência dia e também os conjuntos habitacionais para os idosos. Mas não é só isso. Nós temos o Estatuto do Idoso, que veio para proteger a comunidade idosa. E o Estatuto do Idoso, depois de décadas, ainda não está completamente colocado na prática e na vida da comunidade idosa. Discutimos ontem com a Defensoria Pública, que já entrou dentro dessa discussão e nos acompanha desde o início, o não cumprimento das passagens para os idosos. A pessoa idosa tem direito à passagem gratuita, e muitas vezes, quando ele chega no balcão da companhia, já está lotado. Mas esse já está lotado, sempre está lotado. Ele não consegue. E ele acaba, dentro dessa forma, ficando impotente, e é um direito que a pessoa idosa tem. A Defensoria Pública já abriu 2 inquéritos para apurar os fatos e poder proteger os idosos que, muitas vezes, não têm a passagem, e nós queremos saber o porquê que não está acontecendo e quais os motivos da não liberação dessas passagens. Temos que discutir, e aí o parceiro da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Pessoa Idosa, o PROCON, que vai, na Semana do Idoso, vai ter a sua participação
discutindo idoso em dia. Vai ser uma discussão que o PROCON está propondo, onde hoje a pessoa idosa é uma presa fácil de várias instituições financeiras. Ele acaba fazendo financiamentos consignados, pegando dinheiro emprestado, sendo persuadido a fazer isso, ou muitas vezes até por familiares, e acaba entrando numa ciranda financeira de endividamento. O PROCON vai fazer essa discussão junto com as instituições financeiras. Nós temos que levar esse debate a todos os idosos, em todos os municípios e instituições, para orientar a pessoa idosa do perigo que é pegar recursos financeiros. Muitas vezes o idoso não consegue fazer essa conta de quanto ele vai pagar de juro, qual é o valor do custo desse recurso, onde ele entra em dívida e acaba passando até necessidade de ordem alimentar, porque está endividado, por desconhecer essa matemática financeira. E é fundamental essa discussão. O PROCON vai propor esse debate que fizemos na frente parlamentar, vai propor alternativas, onde as instituições financeiras também vão orientar os idosos de como fazer uma estratégia para sair desse endividamento que hoje é real. São milhares e milhares de idosos que estão endividados por desconhecerem o perigo do cálculo financeiro e de pegar dinheiro emprestado. Uma parte, deputado Renato Câmara. Pois não, nobre deputado. Bom, inicialmente gostaria de parabenizá-lo pela frente parlamentar em favor dos idosos. Nos países ocidentais, especialmente aqui no Brasil, não há a cultura de respeito aos idosos. Infelizmente, os nossos idosos são maltratados, inclusive dentro da própria família. Nós temos o exemplo de países como o Japão, onde os idosos são referências pela sua experiência, pela sua sapiência. O idoso, culturalmente, ele é sempre consultado. Na Índia, por exemplo, mesmo os grandes empresários que são bem-sucedidos, todas as vezes que eles vão fechar um grande negócio, eles vão lá na província procurar o pai, a mãe, para pedir uma orientação. Então, infelizmente, nós temos ainda essa cultura, e uma frente parlamentar como essa que Vossa Excelência coordena aqui nessa casa, vai justamente nessa direção, porque são tantos os problemas relacionados aos idosos. Vossa Excelência estava falando da questão financeira, e me lembro, quando exercia o mandato de deputado federal, trabalhávamos muito nessa questão do empréstimo consignado, que acaba por retirar do idoso praticamente todos os seus proventos. Eles acabam sendo prejudicados, da conscientização em relação a isso. Muitos familiares, netos e filhos que pegam o cartão do idoso, retira lá a sua aposentadoria, e as condições de vida desses idosos são precárias. Muitas vezes eles são enganados pelos seus próprios familiares. Existem vários casos, denúncias feitas. Então, acho que nós temos que colocar esse assunto sempre em relevo, não é? Sempre em destaque, para que nós tenhamos cada vez mais a valorização da pessoa idosa, porque todos nós vamos chegar lá, né? Nós temos que nos colocar no lugar dessas pessoas, não é? Tem um ditado que diz: se você não quer envelhecer, você quer morrer mais cedo. Então, todos nós vamos chegar nessa situação. Isso é inexorável, isso irá certamente acontecer.
e nós temos que introjetar essa cultura nas pessoas de respeito à pessoa idosa. Então, mais uma vez cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas principalmente pela proficiência no sentido da condução da frente parlamentar, porque ela não está só no papel, ela está atuante graças ao empenho de Vossa Excelência. Agradeço, deputado Marçal, Vossa Excelência, que tem militado também nessa área e tem um grande trabalho feito nessa discussão e levado essa discussão, principalmente dentro da sua atuação, tanto parlamentar quanto no seu programa de esclarecimento, que você tem feito muito bem, com muita maestria, pela FM 94. Além disso, nós temos discutido questões em relação ao futuro da pessoa idosa quando ela se encontra em uma etapa da vida, muitas vezes não tem ninguém por ela. O que acontece se um idoso fica só? Ele perde seus familiares, seus amigos. A Justiça hoje tem a figura do curador judicial. Ele determina que um advogado, alguém da comunidade, acabe sendo o curador desse idoso para ações civis, para questões de defendê-lo e fazer as questões pertinentes ao seu dia a dia, como aluguel de casas, se tem que receber aluguel e alguém não paga o aluguel para o idoso, a questão da sua aposentadoria. E esse trabalho de curadoria, ele é gratuito, é voluntário. Então, muitas vezes, esse curador judicial, ele não tem a responsabilidade, ou a responsabilidade ele até tem, mas o compromisso, o comprometimento, a atenção que os idosos necessitam. Essa é uma demanda que temos discutido na frente parlamentar e criamos um projeto, um pré-projeto de lei inovador no Brasil, que é o curador judicial, a figura do curador judicial, que é instituído numa comarca, e ele, assim como um juiz leigo, ele não é só para um caso específico, mas todos os problemas daquela comarca em relação à proteção de um idoso que não tem condições de lidar com a sua vida civil, administrativa, esse curador, ele será o responsável. Um projeto que foi discutido junto com o Ministério Público, um projeto que tem algo similar no Rio de Janeiro, mas não com essas proporções. E ontem retomamos essa discussão porque já está há quase 2 anos no Tribunal de Justiça, já trocou o desembargador, já mudou a diretoria, já passou na mão de vários responsáveis, de corregedores, e ainda não temos uma resposta. E ontem criamos um grupo de estudo que vai apresentar para a Defensoria Pública. Porque a Defensoria Pública também pode abraçar esse projeto e criar dentro dos seus quadros o curador judicial, ou até mesmo o próprio defensor virar um curador. Então, esse debate precisa ser feito e estamos fazendo, porque existe muitos idosos que precisam da curadoria judicial. Discutimos na frente parlamentar questões importantes da educação de crianças, por exemplo. Foi apresentado um estudo onde as crianças assimilam as questões do seu caráter
por oralidade, pela fala, pela história, pelo exemplo da sua família. Nós falarmos de honestidade, de respeito aos mais velhos, isso tudo se aprende nos exemplos, nas histórias, e numa fase importante da vida da criança. E nós, então, estamos discutindo como os idosos poderiam, diante da sua experiência, diante da sua maturidade, contribuir. Porque, de um lado, existe a criança que quer ouvir histórias. Quem tem uma criança em casa sabe que elas querem essa discussão com o pai, com a mãe, o porquê disso, o porquê daquilo, querem uma atenção de cada um de nós. Por outro lado, quando você tem acesso e contato com idosos, eles têm a necessidade de contar histórias. Ele quer contar a história da sua juventude, quer contar a história da sua terra natal, quer contar a história da sua família, e todas essas histórias têm um cunho de doutrina. E se de um lado nós temos essa criança que quer ouvir, de outro, o idoso que quer contar uma história, por que não criar o idoso contador de história? E esse é um projeto que estamos discutindo, para identificar idosos nos centros de convivência, em instituições e até mesmo em asilos, que têm esse perfil, que querem contar, e estamos discutindo um projeto para criar o idoso contador de história nas escolas, onde eles possam ir até a escola, já com uma programação, já delineado quais os gêneros, os objetivos das histórias, com uniforme, com crachá, depois deles terem passado por um treinamento, por uma discussão, e poder ir para a escola fazer um trabalho muito importante, que é ajudar a educar as nossas crianças. Diante disso tudo, senhor presidente, quero finalizar aqui a minha fala, dizendo que a partir do dia 25 de setembro, nós iniciaremos, então, a Semana Estadual do Idoso, que já temos algumas programações, né, pré-agendadas, com a abertura oficial da Semana Estadual na instituição, no Asilo São João Bosco. Depois, no dia 26, uma pré-agenda que ainda está para ser confirmada na reunião ampliada do Conselho Estadual de Direito de Defesa da Pessoa Idosa, no auditório da Uniderp. Também o idoso ativo, que vai ser promovido pela Fundesporte, o governo do estado, que é uma caminhada, depois várias ações, né, na Praça Ari Coelho, onde vai ter palestras, shows, etc. Ainda está sendo definido essa agenda, e quero aqui parabenizar a Subsecretaria de Direitos Humanos, em nome da Luciana, e também da Fundesporte, do Marcelo Miranda, que têm sido grandes parceiros, não têm medido esforços em atender às solicitações das entidades, às solicitações da frente parlamentar, para poder fortalecer essas ações. Também, no dia 28, teremos a Caminhada Feliz, né, do Fórum Permanente do Idoso, e no dia 30,
o Idoso em Dia, que vai ser promovido pelo PROCON para discutir essa questão do endividamento, da questão da problemática dessa ciranda financeira que o idoso muitas vezes entra. Já estou na finalização, senhor presidente, e o encerramento no dia 1º/10, com a tarde cultural no Centro de Referência Vovó Ziza, aqui em Campo Grande, com a Frente Parlamentar, várias instituições, além de várias ações que serão feitas em todo o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Diante disso, senhor presidente, quero convidar aqui todos os nobres deputados a participarem, e são partes, e participar não como convidados, mas sim os parlamentares que são parte, sim, da Frente Parlamentar em defesa do direito da pessoa idosa. Era o que eu tinha, senhor presidente.